E aí, pessoal, tudo beleza? Wagner aqui. Vamos dar sequência na nossa disciplina de inventário florestal. A gente parou na aula 11 da primeira VA e agora nós vamos para a aula 12, tá? E o tema dessa aula é a amostragem estratificada. A gente passou pela casual simples e a amostragem sistemática e agora é a estratificada. Extremamente útil para empresas, tá? Extremamente útil, vocês vão entender por quê lá na frente. Ela te poupa um tempo enorme de campo, tá bom? Então ela é bastante importante para isso, mas vocês vão entender nos próximos slides. A primeira recapitulação aí da primeira VA, tá? A gente passou pelo inventário florestal, alguns procedimentos iniciais para o inventário florestal. Eu gosto de separar as técnicas, tá? Os procedimentos mesmo em 4 partes. O primeiro é conhecer a fitofisionomia, saber qual formação você está, se é uma floresta nativa, se é uma floresta plantada, se você está num cerrado, se você está numa floresta, se você está numa floresta uma estacional ou uma floresta mais úmida e assim por diante. Elas são diferentes, isso é importante você perceber. E na estratificada isso é mais importante ainda, tá? Segundo, é conhecer as metodologias de amostragem corretas para cada situação. Então, se você tem uma área pequena homogênea, casual simples. Se você tem uma área grande, bastante homogênea, talvez seja interessante usar uma sistemática, tá? Porque a casual simples, as parcelas podem ficar muito distantes entre si e você pode ter dificuldade aí de realizar, de amostrar todas essas parcelas, tá? A casual simples também ela dificulta quando você está fazendo monitoramento. Então, imagina, uma pessoa faz uma parcela hoje, daqui a 5 anos ela tem que voltar na mesma parcela. Só que passou 5 anos, para você entrar na floresta, as trilhas são diferentes, então pode ser um pouco complicado. Tá? Então, nesses casos, às vezes usar a sistemática. Tá? Mas não são as únicas, a casual simples e a sistemática não são as únicas. A gente tem a amostragem certificada. Do mesmo jeito que a casual simples ela é muito boa para áreas pequenas e muito homogêneas, onde as alturas das árvores são parecidas, as idades das árvores são parecidas, não necessariamente se for nativa, né? Mas se for plantada, as idades vão ser parecidas, o porte das árvores mais ou menos parecido. Entre as parcelas, você não consegue perceber uma variação muito grande de densidade, de área basal. Então, a casual simples é muito boa para essas situações. Mas e quando você faz uma amostragem em uma área grande, ou uma área média para grande, e as parcelas são bastante diferentes? Você percebe que tem um grupo de parcelas que tem muito mais densidade do que um outro grupo de parcelas. Um grupo de parcelas tem uma área basal pequena, um outro grupo de parcelas tem uma área basal grande. Então, para esses casos, talvez seja interessante você fazer essa amostragem estratificada, que é o comentário da aula de hoje, tá? Então, eu vou mostrar algumas situações onde isso pode ser necessário. De praxe, pessoal, para questões, para perguntas, tá? A amostragem estratificada ela é boa para áreas heterogêneas, tá? Heterogeneidade significa o quê? Significa que você tem partes da floresta com características diferentes de outras partes da floresta. E essas características vão ser densidade, área basal, o porte das árvores e assim por diante. Tá? Às vezes a altura a gente pode estar usando para estratificar também, até a idade das árvores. Então, ela é bastante útil para áreas grandes e heterogêneas, principalmente se você conseguir determinar bem os estratos. Tá? E aí a gente vai ter, por fim, a amostragem por conglomerados, que é tema para outras aulas ainda aí, tá bom? Bom, conhecendo as metodologias, aí tem a parte de campo, tá? O trabalho de campo que, pelo menos por enquanto, fica prejudicado por conta da pandemia, mas quando a gente voltar da pandemia, eu faço compromisso de fazer algumas aulas de campos com vocês, tá? Pelo menos duas, eu sempre faço, que é uma em floresta plantada, outra em floresta nativa, para vocês perceberem as diferenças, tá bom? E aí sim a gente vai para análise de dados e estatísticas, tá? Uai, Wagner, mas você já passou uma série de estatísticas, como você comentou da casual simples sistemática. Sim, mas eram estatísticas para a gente definir quantas parcelas a gente tinha que fazer naquela floresta para ter uma boa amostragem, tá? Essas estatísticas aqui são um pouco mais, um pouco mais de coisas que vocês devem ter atenção e a parte de análise de dados a gente vai comentar ainda ao longo da praticamente segunda VA inteira, tá bom? Então, eu faço questão de passar aí para vocês uma recapitulação
para a gente não ficar tão perdido, para vocês lembrarem, ah, é mesmo, vai, comentou aquilo lá, ou para quem esqueceu tudo o que aconteceu na primeira VA, né, para dar uma relembrada, tá bom? Eu sei que é muita matéria, vocês devem ter assistido muitos vídeos, e aí deu um período aí meio que de férias, né? A gente às vezes perde algumas coisas, mas vamos continuar na pegada, tá? Vamos tentar aprender isso daqui, porque podem conversar aí com o pessoal que já formou. Inventário é uma área de atuação do engenheiro florestal muito boa, tá? E vocês podem estar aí trabalhando com isso, tá? Como consultores. Bom, vamos lá, pessoal. Das técnicas de amostragem, casual simples, sistemática e estratificada, a estratificada exige cálculos muito mais pesados. Na minha opinião, são bem mais pesados. Por isso que eu quis separar ela, não quis colocar ela na primeira VA, tá? Quando a aula é presencial, eu coloco ela na primeira VA, mas por conta da pandemia, eu achei sacanagem, porque vocês não têm só inventário florestal, vocês têm outras matérias. Eu preferi jogar ele na segunda VA, tá? Por conta dos cálculos. Basicamente, a amostragem estratificada é aquela onde você vai fazer uma divisão da área em subunidades, tá? Então, o que vai acontecer? Você tem uma única área, e essa única área você vai separar em setores, tá? Só que esses setores a gente chama de estratos. Então, aqui você vai ter o extrato 1, aqui o extrato 2. Ficou ruim, né? A canetinha desse jeito. Deixa eu achar outra aqui. Aqui o extrato 2 e aqui o extrato 3. Para quem está olhando eu fazer isso aí, deve estar pensando assim, nossa, Wagner, mas que lixo de aula, né? A gente vai ter aula de jeito. Não, calma. Só estou querendo mostrar para vocês que você tem uma única floresta, tá? Mas dentro da floresta você conseguiu separar ela em 3 porções, tá? Não necessariamente tem que ser 3, você poderia separar em extrato 1 e 2 só, ou extrato 1, 2, 3 e 4. Você pode ter quantos extratos você desejar, tá? Mas vai haver essa divisão da área em subunidades. Essas subunidades, elas têm que ser parecidas entre si. Vou explicar isso daqui. Ó. Vamos imaginar então que você tem uma floresta e nessa floresta você resolveu plantar suas parcelas, tá? Vamos imaginar primeiro que é uma floresta nativa, depois a gente imagina que é uma floresta plantada. Aí você foi lá, decidiu fazer uma amostragem casual simples, porque ela tem uma série de vantagens, né? Principalmente na parte estatística, em relação à sistemática, você resolveu fazer aqui, a área não é tão grande, e aí você escolheu fazer a casual simples, tá? Vamos imaginar que você não conhece nada da área, o que é um erro, tá? O correto é você vir aqui e fazer andar dentro da floresta para tentar reconhecer essa floresta antes. Ou olhar no Google Earth, onde você pode já ter uma noção de que aquela floresta é diferente. E se você tiver informação do histórico da área, você também já pode imaginar que a floresta tem partes diferentes. Mas vamos partir do pressuposto que você não sabe nada sobre a área, tá? Você não sabe absolutamente nada. Você aceitou fazer uma consultoria, você não tem nem noção do que está acontecendo ali dentro. Você entrou na floresta, deu uma caminhadinha e marcou a primeira parcela. Foi esperto, né? Marcou a primeira parcela bem pertinho da borda, fica fácil de reconhecer, de achar a primeira parcela. Isso é bastante útil, tá? Eu recomendo sempre a fazer uma linha base aqui, ó. Como assim linha base? Pega uma linha reta, pega a trena, faz uma linha reta fora da floresta para definir aonde vai ser o seu caminhamento, né? Então você define que o caminhamento vai ser para cá, ó. Fica fácil você pegar a trena, entrar dentro da floresta e marcar aí o primeiro ponto, o primeiro vértice da parcela, tá? Enfim, só um comentário aqui com vocês. Deixa eu apagar isso aqui também porque tá feio. Então vamos lá. Você foi lá e fez a primeira parcela. Beleza. Você fez a primeira parcela, caminhou mais um pouco, fez a segunda parcela, tá? Razoavelmente distante da primeira, tá? Fez a terceira parcela e quando você fez a terceira parcela, você falou assim, ó, engraçado, as duas primeiras parcelas elas estão bem parecidas, né? Tem umas árvores fininhas, as árvores finas, o porte menor. Aqui nessa parcela caiu umas árvores maiores, né? Olha só, caiu um jequitipazão aqui, não tinha nas outras. Bom, aí você continua, faz outra parcela, também com árvores grandes.
outra parcela. Você já começa a perceber que essas parcelas aqui são parecidas, às vezes tem até as espécies parecidas, de porte parecido, a altura das árvores parecidas, a circunferência, o diâmetro das árvores tem algumas grandes, tá? Aí você continua e aí você marca uma outra parcela aqui e percebe que essa parcela é mais parecida com as duas primeiras do que com essas quatro aqui. Isso não é motivo para você estratificar a floresta, mas você já pode começar a ficar ligado, já dá um sinalzinho, opa, sinalzinho de alerta, talvez seja o momento de eu pensar, ou pelo menos de eu colocar na mesa a opção de fazer uma amostragem estratificada em algum momento. Mas você continua fazendo as parcelas, você vai lá, faz outra, aí de repente você faz uma outra parcela e fala, isso aqui está mais diferente ainda. O solo aqui já está mais alagado, eu já estou tendo mais dificuldade para andar. Aqui, por exemplo, você pode ter percebido que passa um córrego, e esse córrego com certeza causa alguma influência no solo que reflete na vegetação. E você percebe que aqui tem mais cipós, então você percebe que provavelmente é uma situação diferente em relação às demais parcelas. Mas enfim, você quis fazer uma casual simples, você continua. Você vai fazendo, percebe que esse trecho aqui, as parcelas estão bem parecidas, né? Realmente com o solo um pouco mais úmido, diferente das demais, e isso influencia no porte das árvores e até mesmo das espécies. Aí você faz uma outra parcela aqui, percebe que ela saiu daquela condição de umidade, e aí você vai colocar uma pulga atrás da orelha, né? Por quê? Quando você rodar os dados, considerando que tudo isso daqui é uma amostragem casual simples, tá? Sem estratificação, os seus cálculos vão falar que você tem que fazer mais 50 parcelas. Aí você fica louco. Aí você fala, não, mas aí não dá, ué. Eu marquei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Vou ter que fazer mais 50. Demorei, sei lá, 3, 4 dias, uma semana para fazer essas 15 parcelas. Aí não compensa, né? O valor da consultoria sua que você pegou não compensa. Aí você está lascado, né? Aí você fala, meu Deus, mas por que os meus cálculos estão falando que eu tenho que fazer muito mais parcelas? Porque as parcelas são heterogêneas entre si. Você tem uma variação de densidade dentro das parcelas, uma variação de área basal dentro das parcelas. Às vezes você tentou usar a altura como medição. Aqui tem árvores pequenas, aqui árvores grandes, aqui árvores muito grandes. Isso faz com que as parcelas em azul sejam muito diferentes das parcelas em preto e que são muito diferentes das parcelas em vermelho. Não interessa qual que é a medida que você está usando, se é densidade, área basal, volume. Se as parcelas são heterogêneas, ou seja, muito diferentes entre si, a amostragem casual simples vai mandar você fazer muito mais parcelas. E aí você vai perder muito tempo de campo. Tá, Wagner, mas eu não quero que isso aconteça. Eu fui na floresta, eu não tinha estratificado, mas eu percebi que é possível fazer uma estratificação. Posso fazer a estratificação depois de ter feito a amostragem? É claro que pode, tá? Nesse caso aqui, você percebeu que existem algumas parcelas acima dessa região, não necessariamente tem que ter uma delimitação tão perfeita, mas é bom você estar pensando nisso. Sei lá, você percebeu que aqui deu uma variação topográfica, aqui você percebeu que o solo está diferente do solo aqui embaixo, mas para você delimitar o extrato mesmo, tá? Mas no final das contas, você percebeu que as parcelas aqui em cima que você fez, elas são mais parecidas entre si do que em relação às parcelas que estão aqui embaixo. E aí você pega e fala assim, vou chamar isso aqui de setor 1, ou extrato 1, você pode chamar de setor ou de extrato. É que extrato é o mais comum da gente chamar, tá? Ou seja, essas são as parcelas do extrato 1. Você percebeu também que essas parcelas aqui são diferentes dessas daqui, tá? As métricas estão dando bastante diferentes. Você chama essa de extrato 2 e essa de extrato 3. Wagner, posso chamar de 1, 2, 3? Pode, você que definir isso, tanto faz, tá? Isso aí não tem problema nenhum. Ok, Wagner, entendi. Então a gente vai pegar uma floresta, vai dividir ela em 2 ou mais partes, para que as parcelas dentro desses setores, dentro desses estratos, sejam mais parecidas entre si
do que em relação às outras parcelas que estão fora desse extrato. Exatamente isso. Mas um de vocês pode pensar assim, mas Wagner, então por que eu não faço uma casual simples aqui, uma casual simples aqui e outra casual simples aqui? Eu faço 3 cálculos de casual simples, uma para cada extrato, e aí eu, baseado na minha suficiência amostral calculada, eu coloco um tanto de parcelas que eu tenho que colocar mais aqui, aqui, aqui. Poderia ser? Não. Por que não? Porque é uma floresta só, tá? Então, quando você tem uma única área e subdivide ela, continua sendo uma única área. Então, você não deve usar uma casual simples para cada uma. Mas tem outro motivo também muito importante, tá? Se você fazer uma casual simples aqui, ele vai falar para você fazer, por exemplo, mais 5 parcelas. Você faz outra casual simples aqui, ele fala para você fazer mais 3 parcelas. Outra casual simples aqui, ele fala para você fazer mais 4 parcelas. Se você fazer uma amostragem estratificada, ele fala para você fazer mais uma parcela no total. Então, quer dizer, você economiza parcelas, tá? A estratificada tem esse poder, tá? Então, assim, você não precisa voltar a campo e fazer um monte de parcelas a mais. Desde que a sua estratificação tenha sido bem feita, tá bom? Como assim bem feita? Olha, gente, imagina que o tamanho dessa área aqui ocupe a metade da floresta, mas você plotou só 2 parcelas aqui. Gente, vocês acham que 2 parcelas são suficientes para descrever metade de uma floresta? Não é. Pelo menos umas 5 parcelas tem que ter ali, entendeu? Então, assim, quanto maior é o tamanho daquele extrato, mais parcelas você vai querer fazer naquele extrato, tá bom? Então, se esse extrato aqui ele tem, sei lá, 50 hectares de área total, então vamos fazer pelo menos aí umas 10 parcelas. Esse extrato aqui ele tem 25 hectares, metade do primeiro, vamos fazer 5 parcelas. Esse extrato aqui ele tem 25 hectares também, vamos fazer 5 parcelas. Entendeu? Tentando manter uma proporcionalidade de tamanho da área em relação ao número de parcelas que você vai fazer ali dentro, tá bom? Essa é uma primeira dica que eu dou aí para vocês. Ah, Wagner, mas não deu certo, porque aqui eu plotei 6 parcelas e essa área é muito maior. Então, provavelmente, volta para campo e marca mais 2 parcelas. Mas não faça isso sem antes fazer os cálculos, tá? A suficiência amostral, você tem um pequeno gasto de energia no laboratório, tá? No seu computador, para você não perder tempo voltando para campo e fazer um monte de parcelas que às vezes não te ajudam em muitas coisas, tá bom? Então, a amostragem estratificada é assim que você começa a perceber que ela provavelmente vai ser a melhor aí, tá? Eu ainda nem mostrei os cálculos para vocês, mas quando eu mostrar os cálculos, vocês vão falar assim, não, Wagner, realmente está convencendo a gente que a estratificada pode ser muito bom em algumas situações, tá? Então, basicamente, chamamos de extrato 1, extrato 2, extrato 3 aqui. Tá? Subdividimos a floresta em 3 partes, mas continua sendo uma floresta só, por isso a amostragem estratificada é a melhor aqui. Wagner, mas e se não fossem 3 parcelas, três estratos? E se isso daqui fosse separado? Isso aqui fosse uma área, esse outra área e esse outra área? Aí sim, 3 casual simples, sem pensar, tá bom? Ok, Wagner, beleza, já entendi mais ou menos como que eu percebo que eu vou fazer uma análise estratificada, o que é a análise estratificada, mas quando que eu utilizo, né? Afinal de contas, tem um macete para isso? Gente, o primeiro macete, se você estiver numa floresta nativa, é entender sobre as diferentes fitofisionomias. Por exemplo, aqui ó, no extrato 1, vamos supor que você entrou e percebeu que é um cerradão. Quando você começou a fazer outras parcelas, você percebeu que você estava numa floresta estacional, tá? Semidecidual, por exemplo. Já é motivo para estratificar. O cerradão já vai ser diferente da floresta estacional, tá? Elas são fitofisionomias florestais diferentes, tá? Aqui no extrato 3 você percebeu que entrou numa mata de galeria. Floresta, 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 mas são 3 florestas com tipos diferentes de vegetação. Então você já tem argumento para estratificar. Se você percebeu isso, ou no Google Earth, ou caminhando na floresta, você já tem razões para estratificar, e aí você já tem uma noção de quantas parcelas colocar em cada lugar, principalmente se você fez um mapeamento, tá?
Tem outros motivos, Wagner, além de eu perceber que era um cerradão, uma floresta, o porte das árvores é muito importante, tá? Aqui você tem árvores finas, aqui você tem árvores grossas, aqui você tem árvores com muito cipós, então isso vai dar uma conformação diferente para a floresta. Já são argumentos para você estratificar. Se você for bom de solos, por exemplo, aqui você sabe que tem um tipo de solo aqui, outro tipo de solo, pode estratificar. Se você tiver numa floresta plantada, por exemplo, aqui você tem uma floresta com 5 anos de idade de plantio, aqui com 7, aqui com 9. É uma área só, com 3 idades diferentes de plantio. Você pode usar estratificado, tá bom? Então depende, tá? Mas sempre que você perceber variação estrutural, ou seja, variação de densidade, variação de área basal, variação de volume, de altura das árvores, vale a pena cogitar fazer a estratificada, tá bom? E variações florísticas, então você percebe que isso aqui é um cerradão, né? Tem espécie de cerradão, espécie de floresta estacional semidestrutural, espécie de mato de galeria, assim por diante. Wagner, e se eu tiver floresta, floresta e cerrado, posso estratificar? O cerrado é a parte. Aí vamos supor, floresta, floresta, cerrado. Então você vai fazer uma estratificação entre as duas florestas, uma análise estratificada, e o cerrado você faz uma casual simples, tá? Wagner, mas por quê? Porque o cerrado é uma fitofisionomia completamente diferente da floresta. Se você colocar dados de cerrado dentro de dados de floresta, isso vai causar uma variação gigantesca de densidade, principalmente área basal, vai virar uma anarquia. Então, se você tiver floresta, floresta, cerrado, estratifique a floresta, considera uma floresta só com 2 setores, e o cerrado é uma coisa à parte, tá bom? A mesma coisa, né? Vamos supor que você quer fazer uma consultoria, né? E aqui você tem uma floresta de eucalipto, aqui você tem uma área nativa, uma outra área nativa, né? Sei lá, aqui um cerradão, aqui uma floresta estacional. Você não pode juntar dados de floresta de eucalipto junto com floresta nativa, não faz sentido fazer isso. Aí então você estratifica a nativa e a floresta de eucalipto você faz uma casual simples, uma sistemática, você que escolhe, tá? Notem que, isso é importante, uma vez definido que você vai estratificar, você pode definir a amostragem ali dentro. Como assim vai? Nesse caso aqui, eu fiz uma amostragem aleatória, uma casual simples dentro do extrato 1. Então, eu vou ter que fazer uma casual simples do extrato 2, uma casual simples do extrato 3. Uai, Wagner, eu poderia definir extratos e fazer uma sistemática? Poderia. Sem problemas algum, tá? Sem problema nenhum. Só que aí os cálculos vão ser diferentes. A minha dica é, estratificou? Faça casual simples dentro dos extratos, tá? Você vai ter um retorno muito bom em termos estatísticos. Essa divisão dos extratos, então, pode ser baseada em várias coisas, na estrutura, no tipo de fitofisionomia, nas variações de área basal e algumas outras coisas que eu não falei, né? Eu falei de idade, mas não falei de estágio de sucessão. Imagina que essa é uma floresta só, mas aqui você tem árvores de menor porte, mais novas, e aqui dentro já está mais protegido e tem árvores de maior porte, tá? Ou seja, uma área de borda e uma área mais interior da floresta. Então você pode já cogitar fazer uma amostragem estratificada. Então perceber estágio de sucessão pode ser interessante aí na hora de você fazer uma amostragem estratificada, tá bom? Diquinhas, né? Na verdade já falei, é mais para mim não esquecer. Dividir áreas em estratos vai te permitir fazer uma série de cálculos de inventário separados para cada extrato, tá? Então, cada extrato vai ter a sua importância no todo, ok? É mais ou menos isso que eu estou querendo mostrar aqui para vocês. O que é interessante é que, quando a gente trabalha com uma floresta nativa ou uma floresta plantada, a gente descreve cada extrato, tá? Então aqui a gente calcula densidade, área basal, volume, aqui densidade, área basal, volume, densidade, área basal, volume, diferentemente, tá? Por quê? Porque você quer saber, geralmente, o volume de madeira que você tem ali na floresta, tá? É um dos cálculos mais comuns que a gente faz. Então, se você não separar em extratos, você pode ter um erro amostral grande e você pode não acertar exatamente qual que é o volume total de madeira que tem ali.
quando você separa em extratos, você aumenta a precisão dos seus cálculos, tá? Então você diminui o erro aí da amostragem, você diminui o erro padrão e você vai tornar o valor final de volume que você tem mais próximo da realidade, tá? Dos seus cálculos mais próximo com a realidade ali. Ok, Wagner, beleza. Mas como que eu defino a amostragem dentro dos extratos? Bom, é que nem eu falei no slide anterior. Eu sugiro a vocês fazer uma casual simples dentro dos extratos. Tá? Extrato 1, extrato 2, extrato 3, casual simples. Dentro do extrato 1, extrato 2, extrato 3. Por quê? Pelas vantagens da casual simples, tá? De você ter uma boa representatividade da floresta, de você ter poder usar as estatísticas sem muita preocupação, sem as mesmas preocupações da amostragem sistemática. Tá? E geralmente, quando a gente faz um mapeamento da área e plota as parcelas, olha aqui, a gente coloca as parcelas relativamente espaçadas para que tenha uma boa representatividade do todo. Tá? Quando você faz uma amostragem dessa forma e acha e consegue encontrar extratos depois, é fácil você ir lá no mapinha e só traçar alguns riscos aqui separando os extratos, tá? Então, assim, a minha sugestão é faça casual simples, aleatorize as parcelas dentro dos extratos. Mas, se você quiser, pode fazer sistemática, pode fazer por conglomerados, existem outras, né? Mas a minha diquinha é recorrer a casual simples, tá bom? Então, nesse caso aqui, ó, eu sorteei as parcelas dentro de cada extrato. Óbvio, né? Nesse caso eu já tinha feito as parcelas, mas notem que elas estão bem separadinhas, então se assemelham ao sorteio. E aí eu simplesmente separei as áreas em 3 extratos ali, tá bom? Wagner, então se eu conhecer a área antes, eu já posso plotar as parcelas antes de ir para campo? Excelente, tá? Se você já tem, já conhece o histórico da área, se você já foi nessa área alguma vez, se você tem uma noção, olhando o Google Earth, de que tem extratos diferentes e lá é possível perceber isso, tá? Você já pode, ao fazer o seu mapinha, né, o seu croquis de campo, já separar em extrato 1, 2, 3. Croquis é um mapinha simples, tá, para você usar aí, tá? E aí a super dica que eu dou para vocês. Wagner, como que eu bato o martelo? Como assim bato o martelo? Como que eu tenho certeza absoluta que eu tenho que usar a estratificação e não os cálculos da casual simples? Como que eu tenho certeza absoluta? Pessoal, escolha uma variável. Por exemplo, área basal. Eu vou pegar a área basal da parcela 1, da parcela 2, 3, 4, 5, 6. Vou fazer uns cálculos para essa área basal. Eu vou calcular a média e desvio padrão para o extrato 1, tá? Para a área basal. Aí eu venho e faço a mesma coisa para o extrato 2, a mesma coisa para o extrato 3. Então você vai ter 3 médias aqui, tá? Você vai ter a média, o símbolo é esse aqui, tá? Você vai ter a média do extrato 1, você vai ter a média do extrato 2 e você vai ter a média do extrato 3. Ok? Tranquilo? Só que você também vai calcular a média de todo mundo, de todas as parcelas juntas, e vai chamar aqui de média total. Wagner, por que eu estou calculando a média total e a média dos extratos? Primeiro, você quer ter certeza que usar a amostragem estratificada é a melhor, ou seja, separar a floresta em extratos é a melhor coisa que você pode fazer. Se as médias forem muito próximas, é possível que não seja necessário estratificar, tá? Então você já começa a pender para anti-estratificação. Mas e se as médias forem muito diferentes? E se aqui tiver uma área basal pequena, aqui grande, aqui enorme? Aí você já começa a querer fazer a estratificar. Só que além da média, já que você vai calcular a média, você também vai calcular o desvio padrão. Então você vai ter o desvio padrão total, o desvio padrão do extrato 1, o desvio padrão do extrato 2 e o desvio padrão do extrato 3. Tá, Wagner, por que eu calculei o desvio padrão? O desvio padrão é uma medida de variabilidade dos dados. Variabilidade.
Eu não estou querendo mostrar que o extrato 1 é diferente do 2, é diferente do 3. Utilizar uma medida de variabilidade vai me ajudar a perceber isso. Wagner, poderia usar o coeficiente de variação? Poderia, tá? Aqui um coeficiente de variação baixo, aqui mediano, aqui alto. Mas usar o desvio padrão eu acho que ele é mais certeiro, tá? Porque o coeficiente de variação ele é dividido pela média, então às vezes ele simplesmente fala que aqui os dados estão bagunçados, aqui está homogêneo, aqui está homogêneo. Isso não te ajuda tanto. Então, desvio padrão a gente vai usar aí como principal medida de variabilidade para perceber os extratos. Tá, Wagner, mas e daí? Eu calculei o desvio padrão do total, extrato 1, 2, 3. Quando que eu uso estratificada? Vamos lá, regrinha do Wagner. Se o desvio padrão total for maior do que o desvio padrão do extrato 1, se ele for maior do que o desvio padrão do extrato 2, se ele for maior do que o desvio padrão do extrato 3, você vai usar uma estratificação da floresta. Ou seja, a floresta como um todo, ela varia mais do que dentro de cada extrato. Então, você compara o total com o extrato 1, depois o total com o extrato 2, depois o total com o extrato 3. Tá? Se o desvio padrão total for maior do que o desvio padrão de cada extrato, você vai fazer uma estratificação da floresta, porque assim você torna os extratos mais homogêneos do que a floresta como um todo. Ou seja, a floresta é mais heterogênea do que cada extrato. Então, usar uma estratificada, ok? Uma amostragem, os cálculos da amostragem estratificada. Se porventura o desvio padrão total for menor do que o desvio padrão do extrato 1, menor do que o desvio padrão do extrato 2, menor do que o desvio padrão do extrato 3, então, nesse caso aqui, os extratos estão variando mais do que a floresta como um todo. Ou seja, a floresta aqui é mais homogênea do que cada extrato. Aí, nesse caso, o jeito é fazer uma casual simples mesmo, os cálculos da casual simples, tá bom? Então, o desvio padrão ele é fantástico para a gente perceber isso, tá? Wagner, mas quando eu fiz os cálculos aqui, eu percebi que o meu desvio padrão do extrato 2 e 3 está muito parecido, as médias estão muito parecidas. Posso, baseado nos meus cálculos, chamar isso daqui de extrato 2, separado disso daqui, que é o extrato 1, depois de eu ter percebido? Claro que pode. Tá? Você percebeu que o extrato 2 e 3, na verdade, no campo parecia que era diferente, mas depois que você fez os cálculos, deu muito próximo. Tá? E conforme você aumenta o número de parcelas, o desvio padrão diminui também, dá um efeito estatístico aí. Tá? Então você pode, opa, eu achei que ia ser 3 extratos, mas eu vou fazer mais só 2. Excelente, tá? Para você, excelente isso. Tá bom? Não tem problema nenhum. Wagner, mas ainda eu fiquei com dúvida. Calma, no próximo slide eu vou fazer uma explicação um pouco mais prática aí com vocês. Aqui, pessoal, vou fazer uma explicação usando um exemplo hipotético, tá? Hipotético, um exemplo simples para vocês perceberem estratificação. Fui lá, coletei os dados de 10 parcelas, imagino que é uma floresta de eucalipto, tá? Que fica mais fácil de entender. Olhando os dados da altura média das 10 parcelas, tá? Ou a altura mediana das 10 parcelas, você dá um pause no vídeo agora. Você estratificaria em quantos estratos essa floresta? Em 1, em 2, ou não estratificaria de jeito nenhum? Só baseado na altura média em metros aqui das florestas, das parcelas, tá? Gente, vamos lá. É perceptível que você tem parcelas muito maiores, com árvores muito maiores, tá? Aqui, da parcela 6 em diante. E provavelmente isso aqui vai ser um extrato. Tá? Já dá para você ver que a média aqui vai ficar próximo de 17,5. Já dá para perceber que o desvio padrão é muito baixo, porque as parcelas têm mais ou menos o mesmo número de altura média. Essas daqui, ó, tem uma variação um pouco maior, tá? Você consegue perceber que tem uma variação um pouco maior.
Se você observou que isso aqui pode ser um extrato, isso aqui pode ser um extrato, ok, tá? Perfeito. Já dá para notar, né, que aqui não variou nada as alturas, aqui nada, e só variou bem pouquinho aqui. Então você poderia chamar de extrato 1, 2 e 3, não tem problema, tá? É até o que eu fiz aqui nesse slide. Mas você poderia também pegar e falar assim, Wagner, mas esse extrato 2 só tem 2 parcelas, isso é muito pouco para eu calcular uma média, um desvio padrão. Então, baseado no baixo número de parcelas que eu tenho aqui e aqui, eu prefiro chamar isso aqui de extrato 1 e esse aqui eu chamo de extrato 2. Perfeito, perfeito. Sua explicação foi perfeita, tá? Se a sua explicação foi baseada no número de parcelas, excelente. É claro que como a floresta ela é grande, você pode vir e fazer mais parcelas parecidas aqui com a 4 e a 5, próximas ali daquelas parcelas, né? Mais parcelas ali próximas a 1, 2, 3, né? Que você chamou de 1, 2, 3, para você melhorar isso e ter um número maior de parcelas por extrato. Mas nunca um extrato pode ter 2 parcelas só, tá? 2, 3 parcelas só. Pelo menos umas 5, tá? É claro que nem sempre vão ser 5, mas pelo menos umas 5, e o ideal é que quanto mais melhor, tá? Nesse meu exemplo, tá? Eu chamei aqui de extrato 1, 2 e 3, só para mostrar para vocês, tá? Então eu usei essa configuração aqui, ó, extrato 1, extrato 2, extrato 3. Vou passar a borracha aqui, tá? Que eu tinha feito aqui já as chaves. E aí o que acontece? Eu calculei o desvio padrão total, deu 4,42. Desvio padrão do extrato 1 deu 0, porque eu coloquei de propósito a mesma altura. Desvio padrão do extrato 2, 0 também, porque eu coloquei as mesmas alturas. E o desvio padrão do extrato 3, 0,54. Ou seja, desvio padrão total é maior do que o desvio padrão em cada extrato. Neste caso, eu tenho argumentos para usar a estratificação da floresta e os cálculos da amostragem estratificada. Perfeito. Bom, então aqui um exemplo mais prático, né, usando dados, de como fazer isso. Bom? Pessoal, como que eu posso prever se o correto realmente vai ser usar uma amostragem estratificada sem ter ido para campo? Ou mesmo depois de ter ido para campo, como que eu posso, sem ter coletado os dados, já pegar e pensar, opa, vou fazer uma estratificada, então eu já posso fazer menos parcelas aqui, não preciso jogar 1 milhão de parcelas, eu posso fazer menos parcelas. Porque a amostragem estratificada tem esse efeito, tá? Quando você estratifica a floresta, menos parcelas são suficientes para você explicar aquele extrato do que seria para você explicar a floresta como um todo, tá? Então, como que eu consigo prever se o correto vai ser realmente fazer uma amostragem estratificada? Bom, pessoal, existem alguns critérios para você estratificar. Por exemplo, tomei uma aguinha aqui. Por exemplo, você percebeu que a topografia das áreas são diferentes. Então, você tem uma área que tem uma topografia mais inclinada. Aqui embaixo, você já tem uma baixada, menos inclinada. Gente, provavelmente as árvores aqui, ó, na região mais inclinada, vão ser menores do que essas na região menos inclinada, tá? Porque uma área com uma inclinação maior dificulta para a árvore se estabelecer ali, né? A árvore sempre vai estar pendendo a cair para o lado do barranco. Então a topografia já é um motivo para você ficar ligado, tá? Topografia e o tipo de solo, tá? Às vezes você tem uma área aqui e ela tem uma certa inclinação aqui, mas o tipo de solo é igual e na verdade as árvores têm um tamanho bem parecido, tá? Mas em alguns casos pode acontecer que aqui você tem um solo mais basáltico, tá? Um solo um pouco mais rochoso, e aqui você tem um solo um pouco mais sedimentar, tá? Um solo menos rochoso. Gente, aqui provavelmente vai ter uma fertilidade diferente do que aqui, árvores de porte diferente em relação às árvores daqui, espécies diferentes em relação às espécies que tem aqui. Então, o tipo de solo também influencia para você estratificar, tá? Percebeu que a área tem um latossolo vermelho e uma área mais distante tem um latossolo amarelo, às vezes está num cerrado, né? Fazendo os cálculos aí para cerrado, já pode ser um motivo também. A fitofisionomia, eu já falei, né? Se você está numa floresta, no cerradão, você caminhou, cai numa floresta estacional semidecidual, você já pode imaginar que vai fazer uma estratificação.
E no caso de cerrado, hein? No caso de cerrado, Wagner, olha, se você está num cerrado denso, de repente você está fazendo suas parcelas, caiu num cerrado ralo, cerrado denso, pessoal, com 3.000 árvores por hectare, cerrado ralo, menos de 500 árvores por hectare. Você já pode pensar em fazer uma estratificação ali no cerrado, tá? Ah, também para diferentes clones, tá? Imagina que vocês, vou fazer a borrachinha aqui, ó. Fazer uma borrachinha. Faz de conta que eu estou apagando a luz. Vamos supor que você tem uma floresta de eucalipto aqui. Aqui você fez o plantio de um clone, aqui você fez um plantio de outro clone, e aqui o de outro clone. Clone 1, clone 2, clone 3, ou variedade 1, 2 e 3. É uma floresta só, tá? É uma floresta só, mas você tem 3 compartimentos da floresta. Então faz sentido fazer a amostragem estratificada, tá? Wagner, eu não fiz a amostragem estratificada, mas eu percebi que o volume aqui é maior do que o volume aqui, que é maior do que o volume aqui. E na sua área, essa região aqui é maior do que as demais. Então você tem que fazer uma amostragem estratificada, tá? Porque senão os seus dados vão ficar enviesados. Então, se você percebeu diferenças de volumes entre setores diferentes da floresta, é muito importante fazer a estratificação, porque o volume vai ser a sua carta de dinheiro, né? O volume vai ser aquilo que vai ser convertido financeiramente. Então, se você tem um cálculo de volume muito heterogêneo, muito variável, você pode estar perdendo dinheiro aí. Você tem que tentar ser preciso, tá? Percebeu que os volumes são diferentes? Estratificado. Percebeu que as alturas entre os setores são diferentes? Estratificados. Muito comum em florestas de eucalipto, né? Às vezes a borda tem árvores maiores, porque na borda pega mais luz, né? Em alguns casos acontece isso. Depende, tá? Se na borda ventar demais, geralmente a borda é menor. Se a borda pega muita luz e não venta tanto, a borda tem árvores maiores. E no interior você tem árvores menores, nesse exemplo meu aqui, né? Vamos imaginar que na borda pega mais luz, então árvores maiores. No interior menos luz, árvores menores. Então faz sentido você estratificar, separar entre borda e interior, e fazer parcelas na borda, fazer parcelas no interior e fazer os cálculos da estratificada. Tá? A altura ela é muito fácil, tá? É fácil no campo a gente perceber que a altura vai mostrar para a gente que precisa fazer uma estratificação. No campo eu acho que é o melhor. Diferentes estágios sucessionais, já expliquei, né? Uma área mais inicial em relação a uma área onde as árvores têm maior porte. A composição florística também já expliquei, às vezes tem uma área de cerrado, às vezes você tem uma área de floresta nacional ou de mata de galeria. Diferentes idades, tá? Isso é muito importante para a gente. Então, se você tem plantios com diferentes idades, um com 5, outro com 7, outro com 9 anos, mas é a mesma floresta, então você pode fazer uma análise estratificada. Então, eu quero que vocês percebam que a estratificação ela é muito útil, tá? Ela é muito útil. Wagner, mas por que a maioria das pessoas fazem casual simples, mesmo quando a floresta é heterogênea? Porque tem medo dos cálculos, tá? Porque estudou esses cálculos na faculdade, mas quando você sai da faculdade, meu amigo, você tem 2 dias para fazer seu relatório, e aí? E aí o pau quebra, né? E aí você está lascado. Você vai fazer uma amostragem estratificada, você não lembra como fazer, você perdeu as aulas, ou então você, quando fazia as aulas, você aprendeu, mas passou um tempo você esqueceu. É normal, tá? Alguém aí sabe a fórmula de Bhaskara decorado? Todo mundo estudou isso na escola, mas de bate-pronto assim a gente não lembra, tá? Então o que acontece? O medo dos cálculos faz você necessitar de muito mais parcelas do que você realmente necessitaria se você fizesse uma estratificação da floresta, tá? Mas numa empresa, quanto maior a empresa, mais você vai sentir a necessidade de fazer uma amostragem estratificada, porque não compensa você perder meses e meses fazendo inventário, tá? É melhor você fazer o inventário mais rápido, ter os dados, fazer os cálculos, confiar nos seus dados e aí você fazer o planejamento, que você socar 50 parcelas lá, que vai ser difícil você monitorar aquela floresta, tá? Isso é importante, tá? Não é só fazer o inventário uma vez. Como você vai monitorar aquela floresta, porque você vai trabalhar na empresa por, sei lá, 30 anos,
Imagina você a cada, sei lá, 3 anos ter que fazer todas as parcelas de novo. É chão, tá? É chão. Wagner, então, aprendemos a amostragem estratificada, a gente já percebeu aqui que como utilizar, já temos uma noção boa. Mas algumas dúvidas, né? Em relação às análises. Então, eu vou calcular a média, desvio padrão para cada extrato? Sim, você vai ter que fazer isso, tá? Separado para cada extrato, é um dos primeiros procedimentos, tá? Mas, eu já quero mostrar para vocês que os extratos podem ter diferentes tamanhos de amostra, tá? Como assim, Wagner? É aquela situação, gente, ó. Se você tem uma área desse tamanho, um extrato pequeno, um extrato grande, sei lá, o extrato 2 é muito maior do que o extrato 1, em termos de tamanho na área, é claro que o extrato 1 você vai ter que fazer menos parcelas. Sei lá, aqui você faz 5 parcelas, aqui é muito maior, você faz, sei lá, 12 parcelas. Tá? Então, o que acontece? Como o tamanho das parcelas são diferentes, você nunca vai poder usar a média normal, a média tradicional para você fazer os cálculos. Você vai ter que fazer uma média ponderada aqui, tá? E a gente vai chamar essa média ponderada de média estratificada. Só para manter, né? Para manter aí dentro da amostragem estratificada e para vocês não esquecerem. Então a gente vai fazer uma média estratificada, um desvio padrão estratificado, usando o tamanho de cada área, tá? Como métrica para a gente fazer os cálculos. Então notem que vai ter muito mais passos para você chegar no final, tá? Para você chegar na suficiência amostral final. Mas, se você aprende o cálculo, você faz os cálculos em, sei lá, 1 hora no máximo. E para você fazer uma parcela do campo, você às vezes gasta mais do que isso. Porque até você chegar na parcela, plotar a parcela e fazer a amostragem, você gasta mais do que isso. O que vocês querem? Perder 1 hora da sua vida ou perder algumas semanas, tá? Do seu trabalho? Fica aí o comentário para vocês. Então, por isso que a estratificada é tão útil, tá? Ela é tão importante. Infelizmente, conversando com pessoas de empresas, conversando aí com ex-alunos que estão trabalhando, felizmente aí estão no mercado de trabalho, quando eu pergunto assim, e aí, o pessoal calcula a suficiência amostral? Ah, Wagner, a gente joga um tanto de parcela lá e pau quebra, é 1 hectare de parcela e o pau quebra. Fez estratificação? Não, fizemos um monte de parcela lá e vamos que vamos. Então, assim, não é uma crítica às empresas, tá? Mas quando você entra numa empresa e você traz esse conhecimento para a empresa, por que não, nas conversas, pegar e explicar algumas coisas, falar que pode fazer menos parcelas com uma precisão maior, tá? Claro, você não vai chegar na empresa falando isso, mas depois de alguns anos na empresa, né, você vai perceber que o trabalho de vocês vai ficar mais eficiente e convenhamos, né? Eficiência, tempo, ganho. Hoje em dia, às vezes é mais importante até do que o conhecimento em si, tá? Por isso eu gosto de mostrar isso, como fazer os cálculos relativamente rápidos. Agora, pessoal, eu vou finalizar a aula teórica, tá? Porque aqui a gente já entra na parte prática, tá bom? Aqui a gente já vai entrar na parte prática. Mas fica como slide final aí para vocês, tá? Porque aqui está explicando aquela questão da variância estratificada, do desvio padrão estratificado que a gente vai ter, tá bom? Na verdade é a explicação do slide anterior. E eu faço passo a passo, tá? Passo a passo foi uma ideia que eu tive junto com os alunos no primeiro ano, tá? No primeiro ano que eu estava aí na UEG, que eu apresentei, que eu estava apresentando os cálculos, e os alunos estavam falando assim, Wagner, tudo bem, a gente até lembra como fazer, mas na hora que chega para fazer o exercício, ou na hora que chega na prova, é tanta coisa, e aí eu decidi fazer passo a passo, né? Que são tutoriaizinhos. Eu tenho os tutoriais em slide, e como eu vou fazer as aulas em vídeo, a gente vai ter um tutorial em vídeo, conforme a gente fez na primeira VA, tá bom? Wagner, 50 minutos de aula, né? Então quer dizer que tá vida boa, hein? Porque a aula era para ter 4 horários, né? Em um horário você já finalizou aí a amostragem estraticada? Na verdade não, porque eu ainda vou mostrar os vídeos, tá?
E em sala de aula, gente, eu iria muito mais lento, tá bom? Muito, mas muito mais lento mesmo. Por quê? Sala de aula eu vou, faço desenho na lousa, explico uma vez, dois ou três não entendem, estava meio distraído, eu explico de novo, tá? Em vídeo eu explico uma vez só e chega o bet, tá? Fora que acho que é a quarta ou quinta vez que eu estou tentando fazer esse vídeo para vocês. Porque às vezes eu erro em alguma parte, às vezes eu vou comentar alguma coisa e aí me foge a memória, tá? Então, na verdade, eu gasto muito mais tempo para fazer uma aula em vídeo do que eu gastaria em sala de aula. Eu peço para vocês compreendam isso, tá? Porque eu vejo aluno, eu escutei isso, tá? No semestre, no primeiro EVA, aluno comentou assim: ah, Wagner, seus vídeos são de 30 minutos e a aula tem 50 e os outros 20. Bom, os outros 20, se eu tivesse em sala de aula, eu estaria resolvendo dúvidas de alunos que vocês estão toda hora tirando pelo WhatsApp ou pelo e-mail comigo, tá? Em horários diferentes, tá? Fora da disciplina. E eu estaria explicando de novo o conteúdo, né? Reexplicando, dando exercício em sala. Aqui os exercícios eu vou passar para vocês fazerem em casa, tá? Então, essa é uma compreensão que eu peço que vocês tenham antes de falar que professor, que algum professor, não falo nem eu, porque assim, esse aluno que comentou isso comigo é aluno que eu conheço, que sabe que eu levo as coisas a sério, tá? Eu acho até que estava brincando comigo. Acho não, estava brincando comigo, tá? Mas às vezes a gente critica o professor, né? E, nossa, o professor está dando menos aula do que deveria dar. Gente, a gente tem um conteúdo, cada professor sabe do seu, tá? E eu tô falando como Wagner aqui. Eu vou passar todo o conteúdo de inventário para vocês, fiquem tranquilos, tá? Mas como às vezes por vídeo a gente não tem que ficar reexplicando, não faz chamada, eu não estou fazendo chamada, estou fazendo a chamada baseada nos exercícios que vocês estão me entregando, tá? Então, assim, esse tempo, tá? Até de entrar em sala, de dar aquela espreguiçada, começar a explicar, a recapitulação da aula anterior, eu demoro muito mais tempo, aqui eu demorei o quê? 1 minuto e meio, 2 minutos para fazer a recapitulação de uma VA inteira. Então eu peço que vocês tenham essa compreensão. Eu sei que está no final do vídeo, vocês já estão de saco cheio de escutar minha voz, tá? Mas eu noto isso, às vezes, em comentários de alunos, e eu noto isso também em reunião, tá? Em reuniões de professores. Às vezes um professor critica outro indiretamente, falando assim: ah, tem professor que não está dando aula prática, mas nem sabe da vida do professor, nem sabe como está sendo a disciplina, tá? Então, antes da gente criticar, tá tão fácil criticar, né? Vamos antes pegar e falar assim: não, vamos ver até onde o professor foi, se ele poderia melhorar. Se ele poderia melhorar, eu vou falar para ele: professor, melhora aqui, 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 não tem problema, tá? Depois, se o professor não melhorar, aí tudo bem, aí a gente vai para outra instância, né? Na coordenação, né? Tanto faz. E fiquem à vontade, se chegar no momento em que vocês acharem que a minha aula está fraca, e vocês quiserem chegar no Márcio e falar assim: ô Márcio, não tem jeito não, a aula do Wagner tá caída, ele não tá levando a sério, as aulas estão curtas, o Márcio vai chegar em mim, vai dar uma bronca e falar assim: ô Wagner, melhora essas aulas aí, pô, né? Te contratando para dar inventário florestal, inventário os alunos estão reclamando, eu vou tentar melhorar, não tem problema. Mas antes de chegar nisso, repito, não aconteceu comigo, tá? Mas eu acho importante esse comentário. Antes de chegar nessas instâncias, vamos ver, vamos tentar mostrar para o professor onde ele pode melhorar, o que ele pode melhorar da aula dele, tá? E eu quero que vocês façam isso comigo, não sei se vocês lembram, mas eu mandei um questionário perguntando aos meus alunos em que eu poderia melhorar na disciplina de informática, na disciplina de inventário e na disciplina do mestrado, que eu também participo, que eu também leciono, o que eles poderiam, o que eu poderia melhorar como professor, tá? Nessas aulas em vídeo particularmente, tá? E alguns alunos comentaram comigo: Wagner, as aulas estão boas, mas em algumas explicações vai mais devagar, né? Quando você explica no Excel, às vezes você explica meio rápido determinado passo e fica um passo que, para mim, Wagner, tá batido, porque eu já fiz isso 1 milhão de vezes, mas para vocês que são as primeiras vezes que vocês estão fazendo, às vezes, né, perde aquele momento. Então, eu não sei se vocês já perceberam,
mas eu já tentei fazer uma aula um pouco mais devagar, tentando explicar mais, tá? A estraticada eu sei que ela é mais confusa, então eu tentei dar mais exemplos, tá? Então, olha só, os alunos me ajudando a melhorar a minha aula, né? E foi baseado nesse questionário que eu mandei para os alunos que fizeram esses comentários. Para mim isso é importante. Vocês podem até conversar com alunos de outras turmas. Às vezes eu faço isso, tá? Com o intuito de melhorar as minhas aulas. E para essas aulas em vídeo, eu sinto que eu preciso melhorar e o respaldo dos alunos é importante. Tá bom? Chega de Wagner, né? Chega de falação. Pessoal, abraço para vocês. Espero que ninguém tenha pego Covid. Se pegou, espero que esteja bem, ninguém da família, assim por diante. Eu conheço, infelizmente, algumas pessoas que pegaram. Eu conheço, infelizmente, algumas pessoas que vieram a falecer por complicações. A pessoa já era diabético, pegou Covid, deu complicação. A pessoa tinha problema renal, pegou Covid, deu complicação, veio a falecer, veio a óbito, tá? Então, eu sou da turma que acredito que se as aulas não estão perfeitas, melhor ter aula online do que não ter. Porque se a gente voltasse às aulas, teriam festas, teriam muita muvuca, muita gente próxima, né? E eu realmente acredito que isso poderia causar transtornos muito maiores, né? Para a saúde aí de muito mais pessoas. E eu acho que tudo bem que o isolamento não foi perfeito, mas esse isolamento de escolas e universidades ajudaram bastante. Eu acho, é a minha opinião, baseada em vários estudos que eu li, tá? Não é baseado em Facebook, não é baseado em palpite de político, que é da direita ou é da esquerda, não, é coisas que eu li e eu realmente acredito nisso, tá? Enfim, fica a mensagem final de espero que vocês estejam bem, vocês e a família de vocês aí, e vamos que vamos, né? Bem, não somente de saúde, mas financeiramente, porque também deu alguns baques, né? Abraço, tudo de bom, gente.